Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, que privilégio estar aqui para compartilhar com vocês a palavra e para tratar de um texto tão importante para exortação, encorajamento e consolo do nosso coração nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, profeta Miqueias, capítulo de número 6, versos de 1 a 16. Miqueias, capítulo 6. Me dê um pouquinho mais de retorno, filho, na mesa aqui. O som, um pouquinho mais de retorno aqui, por gentileza. Obrigado, aí melhorou bastante. Obrigado. Profeta Miqueias. Capítulo 6, versos de 1 a 16. Eu queria que você, na medida que acompanhasse essa leitura, já mentalizasse a cena de um tribunal de júri, porque é exatamente isso que está acontecendo aqui. Deus está chamando o seu povo, Deus está colocando o seu povo numa espécie de banco dos réus, e Deus está julgando a nação. Se vocês olharem o contexto, o profeta Miqueias é um dos poucos profetas menores que fala tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, tanto para as 10 tribos, cuja capital era Samaria, quanto para o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então leia comigo, acompanhe a leitura nessa perspectiva de um tribunal de júri onde Deus está chamando o seu povo a julgamento. Está escrito assim: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com o que te enfadei, responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, o homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e é a verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável éfa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, e removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Onri, e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos.
Meus irmãos, uma das razões eloquentes de que a Bíblia é muito mais do que um mero livro humano, que é o livro de Deus, inspirado por Deus, que não é sazonal, temporal, mas é eterno, é que quando você lê Miqueias, bem como outros profetas menores e maiores, a percepção que você tem é que você está fazendo uma radiografia, um diagnóstico muito preciso, muito meticuloso do que você e eu estamos vivendo hoje. Talvez Miqueias seja mais atual do que a Tribuna, a Gazeta, o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, ou os periódicos que circulam nas bancas, ou os noticiários que chegam pelos meios de comunicação de massa. O que Miqueias está fazendo aqui, antes de introduzir esta cena do tribunal de júri, onde o povo de Deus é chamado, é convocado, é intimado para esta sala do julgamento, é que ele vai fazer uma espécie de análise profunda de como estava a sociedade daquele tempo. Se você olhar comigo no capítulo 1, no verso 1, ele está dizendo: palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, dos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ou seja, ele está falando para toda a nação, não apenas para as 2 tribos do sul, do reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, mas ele está falando também para as 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria. Você pode notar isso no capítulo 1, versículo 5. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então, o diagnóstico que ele traça é da nação de Israel, das duas tribos do sul e das 10 tribos do norte, é de toda a nação. Mas o diagnóstico que nós vamos entrar agora, que ele vai fazer antes de entrar no texto lido, parece-nos que ele está fazendo um diagnóstico de Brasília, de Vitória, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Nova York, de Paris, de Tóquio, de Pequim. Os problemas vividos naquele tempo, tão distante de nós, há 2.700 anos, são os mesmos problemas que nós enfrentamos agora. O coração do homem é corrupto, desde o Éden. Na verdade, nós não deveríamos nos espantar com todos os desmandos, com todas as injustiças, com todas as distorções da lei, com todas as decisões injustas dos tribunais, com toda a violência das ruas, com todas as explorações do comércio internacional, porque é exatamente isso que você está vendo agora, aqui, veremos isso, através das lentes do profeta Miqueias. Então eu chamo a sua atenção para olhar comigo qual o diagnóstico que ele traça do povo de Israel, e qual o diagnóstico que ele traça da sociedade brasileira, melhor dizendo, qual o diagnóstico que ele traça do seu coração, do meu coração, do nosso coração nesta noite. Então vejamos em primeiro lugar que Miqueias denuncia o que nós chamamos de o aparelhamento do Estado para a corrupção. Olha o capítulo 2, verso 1 comigo. Ai daqueles que no seu leito maquinam, imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Uma coisa é você conceber o mal na sua cama. Outra coisa é você ter poder, controle do sistema, para que o mal que você concebeu, você o opere, você o realize, porque o poder de fazê-lo está nas suas mãos. Nós chamamos isso de aparelhamento do Estado para a corrupção.
Os homens maquinam o mal, e os homens têm o poder de praticar o mal, porque todo o sistema, todo o esquema está no controle deles, nas suas mãos. Isso já existia há 2.700 anos. Segundo lugar, Miqueias denuncia o que nós chamamos hoje, meus irmãos, de uma inversão de valores. Você olha para a sociedade hoje, você não vê isso não? As pessoas aplaudem o que deveriam ter vergonha. As pessoas promovem aquilo que devia ser proibido. As pessoas escarnecem da virtude. Olha comigo o capítulo 3, versículo 2a. Os que aborreceis o bem e amais o mal. Note você que não se trata aqui de racionalidade, não é razão, é paixão. As pessoas não odeiam o bem porque o bem é mal. Há um ódio, há uma paixão por trás. A visão está torcida, os valores estão invertidos. As pessoas estão aborrecendo o bem. E as pessoas estão amando o mal. O coração está envolvido, o coração corrompido está envolvido. É a inversão de valores. Nas palavras do profeta Isaías, que foi contemporâneo de Miqueias, as pessoas chamam luz de trevas e trevas de luz, o doce de amargo e o amargo de doce. A sociedade está pelo avesso. Aquilo que é digno, aquilo que é puro, aquilo que é legítimo, aquilo que é santo, aquilo que é recomendável, a sociedade escarnece. Aquilo que é vil, aquilo que é vergonhoso, aquilo que traz opróbrio, vergonha, derrota, fracasso, a sociedade promove. Os meios de comunicação promovem. Até as leis sustentam, porque a sociedade está com seus valores invertidos. Isso era 2.500 anos. Parece que eu estou fazendo um diagnóstico do Brasil, da nossa realidade. Mas em terceiro lugar, Miqueias denuncia, meus irmãos, a exploração, e ele vai usar uma palavra muito pesada aqui, e eu vou pedir permissão a vocês para dizer isso, uma exploração canibal. Olha aí, por favor, capítulo 3. Por gentileza, veja vocês comigo, o versículo de número 3. Vamos começar com o 2, na parte B. Deles arrancais a pele, porque aborrece o bem e ama o mal, deles arrancais a pele e a carne de cima de seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. É uma linguagem pesada. Devia ter faixa preta, 18 anos, para ler isso aqui. Eu estou falando de 2.700 anos. Eu estou falando da nação que é conhecida a nação, povo de Deus. A exploração era tal que Miqueias não encontrou outra palavra para descrever essa exploração, a não ser de um ataque canibal. De você pegar uma pessoa, esfolá-la, tirar a pele, comer a carne e roer os ossos. Uma sociedade draconiana, onde os poderosos se sentem no direito de explorar, e não só explorar, de matar, de destruir, de arruinar os mais fracos. Mas tem mais. Quando você tem uma estrutura, a sociedade estruturada, e desde Montesquieu, pensador francês, é que nós dividimos a sociedade na questão de poderes em 3 poderes: poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Na constituição desses 3 poderes, que devem ser independentes, sem interferência um no outro, o poder judiciário tem o papel e a função de defender a lei. Se alguns desses 2 poderes sair para a direita ou para a esquerda, ou se qualquer desmando é feito na sociedade, se qualquer injustiça é praticada, se qualquer violação da lei é feita, cabe ao poder judiciário defender a justiça, aplicar a lei. A pergunta é: como é que estava o judiciário naquele tempo? Vejamos, olha comigo, capítulo 3, verso 11. Obrigado, meu filho. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno.
Você pode ler isso comigo? Essa frase. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Eu não sei se você já observou isso, mas eu gosto muito daquele emblema da justiça. De uma mulher com a balança na mão, com os olhos vendados. Ou seja, a justiça não tem lado. A justiça não tem lado. Ela não pende mais para um do que para outro. Está com os olhos vendados porque a justiça julga não pela capa do processo, mas pelos autos do processo. Mas aqui está dito que o poder judiciário está corrompido. Porque os juízes, a quem ele chama de cabeças, dão as suas sentenças por suborno. É o quanto ele leva. São os interesses inconfessos, rasteiros, que estão no submundo das cortes, para que aqueles que estão assentados para fazer justiça, estão vendendo a sua consciência, para favorecer os poderosos, para a exploração dos fracos, dos inocentes, e desta maneira perverter o juízo, a justiça, a lei. Eu estou falando, meus irmãos, de Israel, não estou falando de Brasília, não estou falando de Vitória, eu estou falando de 2.700 anos, mas é a realidade hoje, da nossa sociedade. Mas tem mais. Veja você, e agora para mim, é o que mais de grave pode existir nesse diagnóstico de Miqueias. É o que eu chamo, meus amados irmãos, de, que ele denuncia, o conluio dos poderes. Olha aí comigo o capítulo de número 7, verso 3. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse versículo. E por isso eu peço que você leia comigo esse versículo, por gentileza, todos juntos, com voz pausada, voz clara, prestando atenção. Vamos juntos. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma. E assim todos eles, juntamente, urdem a trama. Eu acho que se você botasse isso em manchete, nos grandes jornais da nação, está descrevendo o que está acontecendo. Preste atenção nisso, as suas mãos estão sobre o mal, e o fazem de que maneira? Diligentemente. Quando você ouvir falar de crime organizado, é isso mesmo. Está organizado, está planejado. Isso é feito diligentemente, pensado, refletido nos bastidores. Agora notem, o príncipe exige condenação, o juiz aceita o suborno, os poderosos falam dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles, preste atenção, juntamente urdem a trama. Há um conluio, há um pacto do mal, há uma aliança para a prática da injustiça. Nenhuma surpresa, zero surpresa. Se uma pessoa não tiver nada a ver com Bíblia, nunca escutou Bíblia, nunca falou de Bíblia, e lê esse versículo aqui, ele vai pensar que nós estamos fazendo uma descrição do que está acontecendo hoje, aqui no nosso país, na América, na Europa, na Ásia, na África. É o diagnóstico da sociedade contemporânea. O conluio dos poderes para a prática do mal. Bom, mas tem mais. Porque numa situação dessa, você vai dizer o seguinte, bom, já que a sociedade está corrompida, os poderes constituídos estão corrompidos, o legislativo, o executivo, o judiciário, tem uma reserva moral na nação. E qual é a reserva moral da nação? A igreja, a religião. Essa não se corrompe, essa não se vende. Será? Será?
Qual o diagnóstico dele? Vejamos. Olha como é que ele descreve a religião, os religiosos. Capítulo 3, verso 5, confira aí comigo. Assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregam a guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Profetas da conveniência, que pregam o que é gostoso de ouvir, porque foram subornados por dinheiro. O vetor que os move a pregar é o dinheiro. São mercantilistas da fé. Não tem compromisso com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Eles querem encher a boca e os bolsos. Mas olha comigo o capítulo de número 3, versículo 11. Os seus cabeças dão sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam o Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eles pregam uma mensagem extremamente otimista, boa, agradável, de riqueza, de prosperidade, de sucesso. Está tudo muito bem, Deus está com a gente, não vai acontecer nada não. A nação indo para o buraco, a nação indo para o inferno, a nação indo para o cativeiro, a miséria campeando para todo lado, não está tudo bem com a gente. Maquiando a verdade, pregando uma mentira. Meus irmãos, quando a própria religião se corrompe, a situação está muito grave. Muito grave. Mas tem mais. Você pode dizer, bom, já que os poderes constituídos estão corrompidos, já que a própria religião está corrompida, ainda existe uma reserva moral. E qual é a reserva moral? A família. A família. Como é que estava a família? Como é que estava a família? Confira comigo. Olha aí. Capítulo 7, verso 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Bom, então agora acabou mesmo. Agora a vaca foi para o brejo mesmo. Porque a família é um pé de guerra. A família está desunida, desestruturada. E o que você percebe é que a família lá estava sendo atacada, e é hoje também. Parece que hoje tem que ser uma família disfuncional para ser uma família normal. Porque se for direitinho, bonitinho, marido e mulher, filhos, não, isso aí está esquisito, está jurássico. Está fora do padrão moderno. Está fora da cartilha da modernidade. Tem que ser desorganizada para ser moderna. A família estava arruinada. Mas tem mais. Tem mais. O diagnóstico de Miqueias é tão sombrio, que quando ele olha agora o mapa geral, ele chega a uma conclusão muito triste, dolorosa até. Olha o capítulo 7, verso 2 comigo. Ele diz assim, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com a rede. Bom, aí diz, agora virou uma alcateia de lobos. Está todo mundo querendo devorar todo mundo. Eu não sei se consegue fazer um diagnóstico mais sombrio que esse. Pois bem, irmãos, esse é o contexto do capítulo 6 que nós lemos. É por causa desse diagnóstico é que agora nós vamos entrar no capítulo 6. E ao entrar no capítulo 6, o que você vai ver é um tribunal de júri. Quem já foi num tribunal de júri aqui assistir algum julgamento? Levanta a mão. Alguns aqui já foram. Ok. Eu não sou advogado. Talvez eu não faça uma análise tão precisa do que é isso. Mas à luz do texto eu vou tentar entender o que é. Primeira coisa, que ao armar essa cena de um tribunal de júri, é que a acusação é feita, nos versos 1 a 5. Primeiro, o promotor chama o réu. Olha o versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouça os outeiros da tua voz. Está chamando o réu para defender essa causa. Tá bom. Defende a sua causa, vai lá.
amplo direito de defesa, vai lá. Está falando para o povo de Israel, para o povo de Judá, está falando para Samaria, está falando para Jerusalém. Vai lá, defende a sua causa. Depois o júri recebe a instrução no versículo 2. As testemunhas que formam esse corpo de jurados, está aí no versículo 2, que são as testemunhas que viram os crimes sendo perpetrados. Quais são essas testemunhas? Olha aí comigo o versículo 2. Ouvi montes a controvérsia do Senhor, e vós durai os fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel, entrará em juízo. Os montes, os outeiros, os duráveis fundamentos da terra, a natureza, enfim, que estava vendo tudo, cenário de tudo, acompanhando tudo. Deus chama a natureza para julgar o seu povo, para dar o seu voto de veredito na condenação do seu povo. Mas ainda, a promotoria apresenta a acusação, a partir do verso 3 ao verso 5. A primeira coisa, acusa o réu de ter se afastado de Deus, no verso 3. Meus irmãos, observem bem o que está escrito aí no verso 3, por gentileza. Povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me. Há uma exclamação comovente aqui, povo meu. Há aqui um fato doloroso. Que te tenho feito? Com que te enfadei? Aqui um pedido de explicação. Responde-me. Agora preste atenção. Apesar de todos esses crimes, Deus chama esse povo de o quê? Povo meu. Apesar dos meus pecados, Deus me chama meu filho. Apesar de você e eu sermos quem somos, Deus ainda não desiste de nós. Povo meu, povo meu. O povo estava tão afastado de Deus, que Deus pergunta para eles assim, que te tenho feito? Que te tenho feito? Toda a bondade de Deus estava sendo vista como se Deus fosse um carrasco. Que te tenho feito? Responde-me. Mas notem que depois de acusar o réu ter se afastado de Deus, o promotor acusa o réu, a promotoria acusa o réu, de não valorizar a sua libertação. Versículo 4. Pois eu te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. Então, você lembra do Egito? Você lembra que você foi escravo? Você lembra que você trabalhava debaixo de chicote? Pois eu tirei você de lá, eu arranquei você de lá, eu remi você. Agora pare para pensar agora na sua vida. Nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, nós estávamos na garra do diabo, nós estávamos no império das trevas, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos depravados, condenados, e o Senhor foi lá e nos tirou com mão forte e poderosa, e Ele nos perdoou, e Ele nos remiu, e Ele nos lavou, e Ele nos fez filhos seus. O promotor está acusando o réu aqui de não valorizar a sua libertação, a sua redenção. Mas ainda, em terceiro lugar, a promotoria acusa o réu de não valorizar a sua liderança. Olha o versículo 4 comigo, na parte B, quando diz, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Ou seja, Deus não só tirou o povo, mas Deus deu liderança boa para o povo. Moisés, homem de Deus, guiando aquele povo 40 anos. A Bíblia diz que ele era o mais manso da terra, suportando as cargas do povo, orando pelo povo, se colocando na brecha em favor do povo. E agora Israel olha e não valoriza a sua liderança, não prestigia a sua liderança, se rebela contra a sua liderança, fala mal da sua liderança, se insurge contra a sua liderança. Mas mais, a promotoria acusa o réu de não valorizar as bênçãos. Olha o versículo 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Duas coisas aqui. Primeiro, você e eu ainda temos esse problema. Nossa memória é curta para lembrar as bênçãos. A gente se esquece rápido.
afiada para reclamar, para murmurar. Lembra-te de que Balaque contratou um profeta para falar mal de vocês, para amaldiçoar vocês, e ele não conseguiu, porque ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoa, e o povo era abençoado por Deus. Lembra-te que desde Sitim até Gilgal, o que é Sitim e Gilgal? O que esses dois nomes significam? Sitim foi onde eles começaram a caminhada pelo deserto. Gilgal foi onde eles chegaram na terra prometida, e agora a terra está produzindo frutos excelentes, e cessou o maná, ou seja, do começo ao fim da jornada, eu fui com vocês, eu abençoei vocês, desceu o maná do céu, brotou água da rocha, teve coluna de nuvem de dia, teve coluna de fogo de noite, as roupas não envelheceram no corpo, as sandálias não envelheceram nos pés, eu derrotei os seus inimigos, eu levei vocês o tempo todo. Lembra disso? Então, depois que a promotoria acusa o réu, agora o réu tem direito de defesa. Não consta aqui se é um advogado de defesa ou se é o próprio réu que tem a liberdade de fazer sua própria defesa. Mas veja você comigo, qual é a defesa nos versos 6 e 7. Primeiro, olha aí o versículo 7. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros. Não, versículo 6, primeiro. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerro de um ano? Holocausto e bezerro de um ano era uma coisa que Deus tinha requerido? Sim. Isso era certo fazer? Sim. Esse ritual era prescrito na lei? Sim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o culto que você presta para Deus, sem ter seu coração no culto, não adianta para Deus. Formalidade não resolve nada. Não adianta trazer um bezerro de um ano. Não adianta ser sem defeito o bezerro. Porque antes de Deus receber minha oferta, ele precisa receber o quê? A minha vida. Então, sacrifícios, rituais, divorciados de santidade não é suficiente. Aí o réu pensou, bom, já que Deus não quer sacrifício de bezerro de um ano, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer muito então, vamos fazer de forma exuberante, vamos ser superlativos, quem sabe Deus aceita. Uma coisa assim bem intensa, volumosa. E ele diz assim no verso 7, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, é muita coisa. Será que Deus vai se agradar se eu fizer muito? Não resolve. Deus não se impressiona com o que impressiona os homens. Deus não vê quantidade, Deus vê o coração e a motivação. Aí eles partiram para uma terceira possibilidade de defesa. Versículo 7, parte B. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Já que Deus não quer nem sacrifício de bezerro de um ano, já que Deus não quer também nem milhares de ribeiros de azeite, milhares de carneiros, então vou fazer o seguinte, vou fazer algo radical. Eu vou oferecer como um culto a Moloque os meus próprios filhos. Em sacrifício para Deus. Não, Deus não aceita sacrifícios humanos. Em outras palavras, irmãos, diante das acusações da promotoria, a defesa do réu é pífia, é fraca, não é convincente. O povo não tem defesa. Então, agora vamos ver que a instrução é dada no processo. E quando a instrução é dada nesse processo, nesse tribunal de júri, Deus vai explicar o que ele quer no versículo 8. Confira aí comigo. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ponto aqui, irmãos. Hoje parece que Deus está sendo empurrado para dentro dos templos cristãos. Como se Deus só se interessasse por aquilo que acontece dentro de um templo cristão. Deus está nas ruas. Deus está nos tribunais.
Deus está nas empresas multinacionais. Deus está no comércio. Deus está nas transações comerciais. O que Deus requer do seu povo é que o seu povo pratique a justiça. Não adianta fazer falcatrua lá fora e vir para fazer sacrifício dentro do templo. Não adianta viver uma vida desonesta lá fora e vir para cá e dizer glória a Deus, aleluia. Deus quer é que a justiça seja praticada. Agora notem, Deus quer que a misericórdia seja amada, e ameis a misericórdia. A misericórdia não só pode ser praticada, ela tem que ser amada. Se você não amar a misericórdia, você não a pratica. Agora, preste atenção nisso. E que andeis humildemente com o teu Deus. Meus irmãos, entendamos isso. Hoje nós somos chamados um país laico, e tem muita gente confundindo o que é país laico, achando que é um país ateu. Nós não somos um país ateu, somos um país laico. E um país laico é um país que não tem uma religião oficial, que o Estado não interfere na religião, que o Estado não dita para você o que você crê, que há independência para você escolher a fé que você quiser, e o Estado não vai interferir nisso. Hoje o Estado quer empurrar a goela abaixo dos cidadãos o ateísmo. E eu posso lhes garantir um fato: as duas primeiras coisas, prática da justiça e amor à misericórdia, só vão acontecer se você andar humildemente com Deus. Se você não conhecer a Deus, se você não andar humildemente com Deus, você vai praticar injustiça e não vai amar a misericórdia. Quando as pessoas tentam esvaziar a religião, quando as pessoas tentam banir o cristianismo da sociedade, eles estão afundando a sociedade, tanto na injustiça quanto na opressão. Eu não estou falando do Brasil não, mas irmão, eu estou falando de Israel, preste atenção nisso. Eu vou imitar meu colega pastor Arival. Vocês estão entendendo ou preciso botar a legenda? Pois bem, depois que a instrução é dada, agora o julgamento é concluído. E vamos ver como é que o julgamento é concluído. Primeiro, o juiz, presta atenção no tribunal de júri, o juiz ordena que o réu ouça sua sentença. Versículo 9. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouviu a tribos aquele que a cita. Veja, você cita que está com C e não com S. É um termo jurídico, de citação. O cara foi citado, tem que comparecer. O juiz mostra os dispositivos que o réu infringiu da lei. O que o réu infringiu da lei? Vamos ver. Versículo 10. Primeiro, o crime das riquezas mal adquiridas. Versículo 10. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade. O que ele está dizendo? O que o juiz está condenando o réu aqui? É que o dinheiro que ele juntou é sujo. Dinheiro de corrupção, de falcatrua. Volto a dizer, Deus está presente nos tribunais, viu? Deus é Deus lá das cortes, Deus é Deus lá do legislativo, Deus é Deus lá do executivo, Deus é Deus lá das transações comerciais. Deus não é Deus apenas de templos religiosos, Ele é o Senhor de toda a terra. Segundo, o juiz revela o crime dos mecanismos de corrupção no comércio. Olha comigo o verso 10, a parte B e o 11. E o detestável é faminguado, poderei eu inocentar balanças falsas e pesos, e bolsas e pesos enganosos? O que ele está falando, irmãos? Está falando de comércio. Ele está falando do cidadão que você vai comprar 1 quilo de carne no supermercado, ele te vende 900 gramas, entrega 900 gramas, mas você paga 1 quilo. Ele está dizendo que você vai lá no supermercado comprar 5 quilos de arroz, e quando na verdade você está levando para casa é 4 quilos e 800 gramas.
O que ele está dizendo é que tem gente corrompendo medidas e pesos para ter lucro desonesto. Bom, pastor, isso não é espiritual. É espiritual, sim. Deus está lá, Deus está vendo, e Deus se importa. Deus se importa, irmãos, quando sentenças são vendidas. Deus se importa quando deputados e senadores são comprados. Deus se importa quando o comércio se corrompe. Nós não podemos isolar a vida espiritual da realidade da vida lá fora, onde as coisas estão acontecendo, no mercado, nas cortes, nos parlamentos, nos palácios, nas ruas. Mas o juiz, ao retratar e revelar os dispositivos que foram infringidos, ele retrata o crime da violência contra os pobres, no versículo 12, olha aí comigo. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Ou seja, o pobre, e aqui o pobre na linguagem de Israel, era todos aqueles que às vezes eram desassistidos, os órfãos, as viúvas, os que não tinham vez, os que não tinham voz. Quando eles iam defender as suas causas diante dos tribunais, das cortes, não logravam êxito, porque os poderosos mentiam, compravam sentenças, e as sentenças saíam sempre desfavoráveis àqueles que, inocentes, embora inocentes, saíam derrotados. E Deus está olhando, e Deus está vendo. Então, diante desse julgamento, da conclusão do julgamento, então agora o juiz vai aplicar a sentença. E a primeira coisa, meus irmãos, é que o réu vai colher o que ele plantou. Olha o versículo 13 comigo. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Quem feriu vai ser ferido. Quem deixou na desolação vai ficar desolado. Só que o braço que vai acionar a justiça não é o braço humano, é o braço divino. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Segundo, o réu vai experimentar uma insatisfação crônica. Olha comigo o verso de número 14. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares eu entregarei à espada. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Que negócio é esse? O que ele está falando? Significa que você vai na churrascaria Fogo de Chão e sai de lá com fome? Você vai na melhor pizzaria de Vitória e pega uma pizza gigante, come sozinho, e você ainda está com fome? É isso? Não. Significa que o cara vai pagar 30 mil reais numa diária de hotel, dormiu em cama de marfim, com lençóis de fio egípcio, com travesseiro de pena de ganso, e ainda não dorme, é isso? Não. De gente que vai para um restaurante e gasta 30 mil reais numa garrafa de vinho e sorve gota a gota e ainda está com vontade de beber mais. É que o texto está dizendo o seguinte: as pessoas vão fazer isso, estão fazendo todo dia, mas há um vazio no coração, há uma insatisfação na alma, uma falta de sentido nisso. Ele faz, e continua insatisfeito, nada vai preencher esse vazio, porque Deus não deixa que esse vazio seja preenchido. Mas mais, o réu terá seus investimentos frustrados. Olha comigo o versículo 15, e a parte A do versículo 16. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras de Acabe, e andastes nos conselhos deles. O que está acontecendo aqui, irmãos? Preste atenção agora. Sempre que o establishment, sempre que o Estado promove a falsa religião, ele está corrompendo a sociedade. Sabe por quê? Porque a ética é filha
da teologia. Por que que tanto Israel quanto Judá estão nesse caminho de injustiça, de violência, de opressão? Porque lá atrás, eles seguiram os caminhos, os ensinamentos de homens maus, Onri e Acabe. Aqueles que implementaram o culto a Baal e abandonaram a Deus. Sempre que o Deus verdadeiro é tirado, o Deus falso entra. Não tem ética boa onde a teologia é errada. Onde prospera a falsa religião, aí não tem como prosperar a justiça, a misericórdia. Não tem. E o que que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer é o que está escrito aí, meus amados irmãos. Semearás e não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Em outras palavras, vai ter um investimento frustrado. Eu fico imaginando que nesse sentido é que a Bíblia menciona que o bom nome vale mais do que riquezas. O que adianta uma pessoa ganhar muito dinheiro, juntar muito dinheiro nos paraísos fiscais e não poder andar na rua? Às vezes anda em carros blindados. Mas o que adianta um homem juntar muito dinheiro de iniquidade e não poder botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Não é que ele não juntou dinheiro, não é que ele acumulou, não. Ele acumulou, mas Deus não deixa o cara usufruir. E quando eu digo usufruir, não é que o cara não foi no melhor restaurante, não é que ele não dormiu no melhor hotel, não é que ele não foi comprar as roupas mais caras ou usar as joias mais caras, não. É que apesar de usar tudo isso, nada disso satisfaz a vida dele. Nada disso. Deus não permite que os investimentos dele satisfaçam o coração. Mas agora, irmãos, vem a sentença final do réu. E a sentença final do réu aqui são 70 anos de prisão. Olha comigo o último versículo, parte B. Por isso, eu farei de ti uma desolação, dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias, assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. De certa forma, Miqueias, que profetizou tanto para o reino do sul quanto para o reino do norte, tanto para Jerusalém quanto para Samaria, ele está profetizando aqui os dois cativeiros. Samaria, 722, quando a Síria levou Samaria embora. Jerusalém, 586, quando a Babilônia tomou Jerusalém, destruiu Jerusalém, e tudo que eles juntaram, tudo que eles construíram, todos os seus bens, todas as suas riquezas, foram levados embora para a Babilônia. 70 anos de prisão, de cativeiro. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só o louco zomba do pecado. Bom, queridos, parece que a mensagem de Miqueias é sombria demais. Dolorosa demais. Quase que desastrosa demais. Mas louvado seja Deus. O Senhor ainda diz para esse povo: povo meu, que te tenho feito? Responde-me. E nesse caos, Deus traz uma palavra de esperança. Deus não diz isso ao seu povo. No meio de reis maus, de profetas vendidos, de sacerdotes comprados, de religião corrompida, de famílias desunidas, da impiedade estar ausente das ruas, há uma promessa, irmãos, gloriosa neste livro, capítulo 5, verso 2, confira comigo. A promessa de que virá um rei, que virá um profeta, que virá um sacerdote, que não vai se corromper, que não vai se vender, que não vai se dobrar, e que vai ser o Salvador, que vai ser o Redentor, que vai ser a esperança, e o seu reino nunca vai passar, e o seu trono é eterno. Capítulo 5, verso 2 diz: eu e tu, Belém Efrata,
pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele profetiza a vinda do Messias, a vinda do nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, talvez você olhe, e esse povo pecador, o que vai fazer? Ô irmãos, o salmista já disse, se Deus observar iniquidade, quem sobreviverá, Senhor? Se Deus me tratar segundo os meus pecados, eu pereço. Se Deus tratar você segundo os seus pecados, você perece. Então o que é que Deus vai oferecer para essa nação? Olha aí o capítulo 7, por favor. Versículos 18 e 19. Olha aí, por gentileza. Vamos ler juntos, por gentileza, esses dois versos? Comigo, a uma só voz, vamos juntos? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés a nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse Deus é rico em perdoar, e tem prazer na misericórdia. Ele pega os nossos pecados, e os lança nas profundezas do mar. Nas palavras de Corritembum, ainda coloca uma placa aí, é proibido pescar aqui. Deus desfaz os nossos pecados como uma névoa. Deus lança os nossos pecados para trás das suas costas. Deus afasta de nós as nossas transgressões, como o Oriente se afasta do Ocidente. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Deus nos oferece salvação, perdão, libertação, redenção, vida nova, louvado seja o Senhor. Há esperança para nós. Há esperança para nós. Mas talvez você pergunte assim, bom, e eu faço o que agora? O que eu, estou aqui no Conexão, 3 de junho de 2023, o que é que eu faço? A resposta está aí no capítulo 7, verso 7, eu peço que você fique em pé para ler esse texto comigo. É uma decisão pessoal. Nós traçamos um diagnóstico de Israel, um diagnóstico do Brasil, um diagnóstico dos poderes constituídos, um diagnóstico da religião, um diagnóstico da família, um diagnóstico pessoal. Nós encontramos um tribunal de júri, onde Deus convoca o seu povo para esse tribunal, onde Deus dá a ele ampla defesa, direito de ampla defesa, onde Deus faz a acusação e aplica a sentença. Mas agora a decisão é sua, é individual, é intransferível. E a decisão pessoal está no 7:7, está escrito assim, eu, porém, para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu olharei para o Senhor. Numa crise tão grande que o Brasil atravessa, você vai dizer, eu olharei para o Senhor. Eu olharei para o Senhor. É Ele que pode nos socorrer. E Ele diz mais, eu esperarei no Deus da minha salvação, louvado seja Deus. Ele me ouvirá. Ele me ouvirá. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.